Durante séculos, a figura de Maria Madalena foi envolta em mistério, em inverdades. Imagine, a igreja a pintou como pecadora, uma prostituta. Mas e se ela nunca tivesse sido? Pense na intensidade de uma mulher que, segundo textos antigos, amava e era amada por Jesus de forma tão singular a ponto de causar ciúme entre seus discípulos. As Escrituras nos revelam que ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição, uma apóstola enviada por Cristo, mas seu testemunho foi inválido aos olhos dos homens. Como uma figura feminina tão central foi varrida para as sombras? Que segredos ela levou consigo para o túmulo? Ensinamentos que Jesus lhe confidenciou, mas que jamais veriam a luz do dia. Prepare-se para uma jornada que desafia tudo o que você aprendeu. Vamos desvendar o que a igreja oculta por quase 2 milênios e por que o verdadeiro final de Maria Madalena, a mulher que esteve com Cristo até o fim, é tão crucial para a sua fé. Existe uma história que não foi contada. Uma verdade que permaneceu oculta por quase 2.000 anos, enterrada, sob camadas de silêncio e narrativas cuidadosamente construídas. É a história de uma mulher que caminhou ao lado do maior líder espiritual que este mundo já viu, mas cujo final permaneceu um mistério profundo. Já pensou nisso? Por que, afinal, conhecemos tão pouco sobre o destino último dela? Por que uma figura tão central nos evangelhos, a primeira testemunha da ressurreição, simplesmente parece desaparecer das narrativas oficiais? E mais importante, preste atenção nisso, por que sua morte e seu legado foram tratados com tanto e tamanho silêncio? Veja bem, essas não são perguntas novas. Não. Milhões e milhões de pessoas, ao longo de gerações, sentiram, dentro de si, que havia algo incompleto na história oficial. E talvez você, neste exato momento, sinta essa mesma inquietude. A jornada que vamos explorar hoje não é apenas sobre o passado. Não, é sobre como as histórias são contadas. É sobre como vozes são silenciadas. E é sobre como verdades desconfortáveis podem ser removidas da memória coletiva da humanidade. Maria Madalena é mencionada nos evangelhos mais vezes do que a maioria dos apóstolos. Ela está presente na crucificação, quando muitos fugiram. Ela é a primeira a ver o Cristo ressuscitado, e então sua imagem foi distorcida. Aquilo que estamos prestes a desvendar não é fantasia, não. É uma investigação profunda, baseada em tradições antigas, em manuscritos que sobreviveram ao tempo e em análises sérias, muito sérias. Não estamos aqui para destruir a fé de ninguém, de forma alguma, mas sim para recuperar uma história que merece ser contada. A jornada que faremos hoje nos levará da Jerusalém do primeiro século até as costas da Provença, na França. Sim, descobriremos, finalmente, por que o destino final de Maria Madalena, a mulher que esteve com Cristo até o fim, é tão crucial para a sua fé. Prepare-se agora para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber. Esta é a história do final trágico dela. Uma história de exílio, de uma fé inabalável e de uma verdade que, apesar de todos os esforços, nunca foi completamente apagada. Para entender o mistério em torno de sua morte, precisamos primeiro compreender como sua identidade foi sistematicamente distorcida. Nos evangelhos, Maria Madalena é uma figura de notável, profunda importância.
Lucas nos conta que ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus, sustentando-os com seus próprios recursos. Pense nisso. Isso revela que ela tinha autonomia e apoiava financeiramente o ministério do Messias. Mais significativo ainda é o seu papel na crucificação. Enquanto a maioria dos discípulos fugiu, ela permaneceu. Ela esteve ao pé da cruz, testemunhou a morte e foi a primeira a descobrir o túmulo vazio. Em João, é ela quem tem o primeiro encontro com o Cristo ressuscitado. Veja bem, este papel deveria ter garantido a ela um lugar de honra. Entretanto, no ano de 591, o Papa Gregório Magno proferiu um sermão que mudou tudo. Ele declarou que Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima de Lucas eram a mesma pessoa. Essa fusão, sem base alguma nos textos sagrados, transformou Maria Madalena de uma discípula proeminente em uma pecadora. Durante séculos, ela foi conhecida como a prostituta que Jesus salvou. Uma narrativa que obscureceu, sem reservas, seu verdadeiro papel histórico. Pesquisas modernas demonstram que essa fusão foi problemática. Os evangelhos distinguem claramente as diferentes Marias, e em nenhum lugar Madalena é identificada como pecadora. A tradição oriental da igreja, aliás, nunca aceitou essa confusão. Mas por quê? Por que essa distorção ocorreu? Estudos sobre a igreja primitiva sugerem tensões sobre o papel das mulheres na liderança. Textos antigos, como os descobertos em Nag Hammadi, no Egito, mostram Maria Madalena em uma posição de liderança, às vezes gerando conflitos. O Evangelho de Maria, um texto apócrifo, a apresenta ensinando os outros discípulos sobre o que Jesus lhe transmitiu em particular. Quando Pedro questiona sua autoridade, Levi a defende, dizendo que o Salvador a amava mais do que aos outros. Este texto, embora não canônico, preserva memórias de tensões reais. À medida que a igreja se institucionalizava, uma estrutura hierárquica masculina se consolidava. Neste contexto, figuras femininas de liderança podiam ser vistas como problemáticas. A minimização do papel de Maria Madalena pode ter servido para consolidar o poder. O silêncio sobre sua morte não é um acidente, é parte de um padrão de apagamento. Contudo, tradições orais e locais preservaram histórias que os textos oficiais não contaram. Na Provença, França. Existem tradições seculares sobre a chegada de Maria Madalena. O silêncio oficial contrasta com o que sabemos sobre outros apóstolos. Temos tradições claras sobre as mortes de Pedro, Paulo, Tiago, mas sobre Madalena, apenas silêncio nos textos oficiais. Este silêncio não é neutro, é carregado de significado. Se você chegou até aqui, é porque sente que essas questões realmente importam. Inscreva-se, pois juntos estamos comprometidos com uma busca honesta pela verdade histórica. Antes de explorarmos seu destino final, precisamos entender quem Maria Madalena realmente, de fato, foi. Seu nome indica sua origem, Magdala, uma cidade portuária próspera. Pesquisas arqueológicas revelaram que Magdala era um centro econômico significativo, o que contextualiza a informação de que Maria tinha recursos próprios. Lucas nos diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Na compreensão moderna, isso poderia se referir a doenças graves, das quais ela foi curada. O número 7, simbólico, pode indicar uma cura completa. Após este evento, ela se tornou uma das seguidoras mais dedicadas do Messias.
Todos os 4 evangelhos canônicos concordam em pontos cruciais. Sobre ela, estava na crucificação, testemunhou o sepultamento, foi ao túmulo na manhã da ressurreição e foi a primeira testemunha da ressurreição. Este último ponto é extraordinário. Na Judéia do primeiro século, o testemunho de mulheres não era válido em tribunal. No entanto, os evangelhos a preservam como a primeira testemunha do evento mais importante da fé cristã. Essa escolha narrativa sugere uma tradição histórica tão forte que não podia ser alterada. João preserva o encontro mais detalhado entre ela e o Cristo ressuscitado. Ele a envia com a mensagem: "Vá aos meus irmãos e diga-lhes". Este ato tem profundo significado teológico. Na tradição cristã primitiva, um apóstolo era alguém enviado, com uma mensagem. Neste sentido, Maria Madalena foi literalmente uma apóstola, enviada pelo próprio Cristo. A tradição oriental sempre reconheceu isso, chamando-a de isapóstolos, igual aos apóstolos. Hipólito de Roma, no século III, a chamou de apóstola dos apóstolos. Alguns manuscritos antigos preservam tradições adicionais. O Evangelho de Maria, descoberto no final do século XIX, a apresenta consolando os discípulos e compartilhando ensinamentos de Jesus. Quando Pedro duvida, Levi responde: "Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la?" O Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico, refere-se a ela como a companheira de Jesus. O manuscrito está danificado, levando a várias interpretações. É importante ser muito claro: não há evidência bíblica canônica de que o Messias e Maria Madalena tivessem um relacionamento conjugal. Essa teoria, popularizada pela ficção, não tem base histórica, de modo algum. No entanto, é claro que ela ocupava uma posição de extraordinária proximidade e confiança. O que podemos afirmar com toda segurança é que Maria Madalena era uma mulher de recursos, dedicada ao Mestre, presente nos momentos mais cruciais e reconhecida como a primeira testemunha da ressurreição. Sua proeminência é notável no contexto cultural do primeiro século, onde mulheres tinham papéis religiosos limitados. O Senhor claramente quebrou essas barreiras, incluindo mulheres entre seus seguidores. Maria Madalena representa a mais proeminente delas. Outras mulheres são mencionadas, como Joana, Susana, Salomé, mas Madalena é consistentemente mencionada primeiro nas listas, sugerindo sua liderança. Essa proeminência torna o silêncio subsequente sobre seu destino ainda mais intrigante. A resposta, como veremos, está ligada às tensões sobre liderança feminina na igreja primitiva e ao desconforto institucional com narrativas que não se encaixavam na estrutura hierárquica em desenvolvimento. Existe uma tradição antiga, preservada por séculos, na Provença, no sul da França, que conta uma história extraordinária sobre o destino de Maria Madalena. Segundo esta tradição, após a ascensão de Jesus e o início da perseguição em Jerusalém, um grupo de discípulos foi forçado a fugir. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobé. A tradição relata que foram colocados em um barco, sem remos nem velas, deixados para morrer no mar, mas que milagrosamente alcançaram a costa da Provença, desembarcando na área hoje conhecida como Saintes-Maries de la Mer. Este local, ainda hoje, é um importante centro de peregrinação. Essa tradição não é uma invenção medieval, não. Referências a ela aparecem em textos do século V.
Após o desembarque, o grupo se dispersou para evangelizar. Maria Madalena teria se dirigido para o interior, estabelecendo-se em uma gruta nas montanhas, conhecida hoje como La Sainte-Baume. A credibilidade desta tradição é fortalecida por vários fatores. Primeiro, a Provença tinha conexões comerciais com o Mediterrâneo Oriental, no primeiro século. Seria geograficamente plausível que refugiados chegassem a essas costas. Segundo, o padrão de dispersão missionária é consistente com a expansão do cristianismo primitivo. Terceiro, a persistência e especificidade das tradições locais sugerem alguma base factual. As tradições foram tão estabelecidas que, em 1279, o príncipe Charles de Salerno ordenou escavações na cripta da igreja em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, afirmando ter descoberto relíquias de Maria Madalena. Análises modernas sobre essas relíquias são cautelosas, não há como verificar sua autenticidade. No entanto, o culto já existia antes desta descoberta, sugerindo uma tradição muito mais antiga. O fascinante é porque essa tradição específica emergiu. Por que a Provença? Por que Maria Madalena? E por que uma narrativa de exílio? E não de martírio? Alguns estudiosos sugerem que a tradição pode preservar uma memória real de que membros da comunidade cristã primitiva de Jerusalém fugiram para o oeste. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. causou uma grande dispersão. A escolha de Maria Madalena como figura central é significativa. Se quisessem inventar uma conexão apostólica para ganhar prestígio, por que não Pedro ou Paulo? A escolha de Madalena sugere uma tradição independente. A narrativa de exílio e isolamento, em vez de martírio glorioso, também é incomum. E talvez mais crível. Maria Madalena não é apresentada como mártir, mas como exilada, vivendo em isolamento contemplativo. Isso pode refletir uma tradição histórica mais confiável, de que nem todos os primeiros cristãos morreram como mártires, mas viveram vidas de testemunho silencioso. Agora, uma pergunta para você. O que toca mais profundamente na sua jornada espiritual? A ideia de martírio dramático ou a de fé persistente em isolamento? Escreva nos comentários sua reflexão. A Gruta de Sainte-Baume, localizada nas montanhas da Provença, é um dos locais mais extraordinários associados à tradição de Maria Madalena. Segundo as tradições locais, foi nesta gruta que ela passou os últimos 30 anos de sua vida, em contemplação. A gruta em si é impressionante, abrindo-se na face de um penhasco. O acesso é feito por um caminho íngreme, enfatizando o isolamento. Dentro, a temperatura é fresca e há uma fonte natural de água. Registros históricos de peregrinações a esta gruta datam pelo menos do século V. São João Cassiano, que viveu no século IV e V, menciona a veneração de Maria Madalena na região, estabelecendo a antiguidade da tradição. No século XIII, a ordem dominicana assumiu a custódia da gruta. A tradição descreve que Maria Madalena viveu na gruta em extrema simplicidade, dedicando-se à contemplação. Segundo algumas versões, ela era sustentada por anjos que a elevavam aos céus 7 vezes ao dia. Essa descrição, obviamente mística, pode preservar uma memória de profundas experiências espirituais. O número 7 novamente aparece, o mesmo dos demônios expulsos dela, representando completude na numerologia bíblica. A escolha de uma gruta como local de retiro é simbólica. Grutas aparecem repetidamente em narrativas bíblicas. Elias no Monte Horebe, as comunidades de Qumran, os primeiros eremitas cristãos. A gruta representa um lugar de transformação para Maria Madalena, que testemunhou a morte e ressurreição.
Uma gruta seria um local apropriado para contemplar esses mistérios. A tradição também preserva que ela não viveu completamente sozinha, ocasionalmente recebendo visitantes. A veracidade histórica desses detalhes é impossível de verificar. Mas a persistência da tradição sugere uma memória de que uma figura feminina significativa do cristianismo primitivo realmente passou tempo nesta região. A gruta tornou-se um símbolo do caminho interior para uma experiência direta do divino. Peregrinos, ao longo dos séculos, visitaram a gruta, buscando suas próprias experiências de transformação. A tradição da gruta também preserva uma memória importante, que nem todos os discípulos morreram em martírios dramáticos. Alguns viveram vidas longas de testemunho silencioso. As circunstâncias exatas da morte de Maria Madalena permanecem um mistério. Mas as tradições da Provença oferecem relatos que merecem consideração. Segundo a tradição mais difundida, ela viveu aproximadamente 30 anos na gruta, sentindo a proximidade da morte. Ela desceu até a planície, dirigindo-se a uma pequena capela, onde Maximino, seu companheiro espiritual, celebrava a liturgia. Ela teria recebido a comunhão final antes de morrer, pacificamente. A tradição não apresenta sua morte como martírio, mas como uma passagem tranquila. Por que uma morte tão diferente da dos outros apóstolos? Uma análise histórica sugere que as grandes perseguições se concentravam em áreas urbanas. Alguém em isolamento remoto poderia ter evitado a atenção das autoridades. Outra possibilidade é que a narrativa de morte pacífica enfatize um aspecto diferente do discipulado, o testemunho pela fidelidade contemplativa. A data tradicionalmente atribuída à sua morte é 22 de julho. O ano exato é especulativo. Se ela viveu mais 30 anos na Provença, teria falecido por volta do ano 60 ou 70 d.C., perto da época da destruição de Jerusalém. Sua morte teria marcado o encerramento de uma era, a das testemunhas oculares diretas do Mestre. A tradição preserva que seu corpo foi enterrado em uma cripta em Saint-Maximin. Um detalhe interessante é que ela teria mantido silêncio sobre muitos dos mistérios que testemunhou. Diferente de outros apóstolos, ela teria escolhido um caminho de interiorização. Essa escolha pode explicar, parcialmente, por que sua história foi menos preservada. No entanto, há outra dimensão. Alguns manuscritos antigos sugerem que ela possuía ensinamentos esotéricos. O Evangelho de Maria descreve ensinamentos sobre a ascensão da alma. Se ela realmente possuía ensinamentos especiais, por que não foram mais amplamente preservados? Uma possibilidade é que certos ensinamentos eram considerados adequados apenas para estágios avançados de desenvolvimento espiritual. Paulo mesmo menciona em Coríntios que deu leite em vez de alimento sólido. Se Maria Madalena era guardiã de ensinamentos mais profundos, sua morte teria representado não apenas a perda de uma testemunha, mas potencialmente a perda de conhecimentos. Esta possibilidade adiciona uma camada de tragédia à sua morte. Existe um paradoxo. Por um lado, a tradição apresenta sua morte como pacífica. Por outro, há um sentimento de que algo importante foi perdido. Este paradoxo pode refletir uma verdade mais profunda, que nem tudo precisa ser preservado em palavras. A morte de Maria Madalena não é apenas o fim de uma vida, mas um mistério espiritual. Ela nos convida a refletir sobre o que é importante preservar. O que sabemos com certeza é que uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo morreu longe de onde começou.
Esta é a tragédia do final de Maria Madalena. Não que ela tenha morrido de forma violenta, mas que sua morte marcou o silenciamento de uma voz que a igreja primitiva nunca conseguiu ouvir completamente. A questão que devemos enfrentar é a seguinte: por que a morte de uma figura tão importante não foi mais registrada? Para entender, precisamos examinar a estruturação da igreja primitiva. Nos primeiros anos, a comunidade cristã era notavelmente inclusiva. As cartas de Paulo mencionam mulheres em posições de liderança: Febe, Priscila, Júnia. No entanto, à medida que a igreja se institucionalizava, uma estrutura hierárquica mais rígida se formou, seguindo padrões patriarcais. Documentos como as cartas pastorais refletem essa tendência. 1 Timóteo 2,12 declara: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Neste contexto, figuras femininas de liderança tornaram-se problemáticas. Maria Madalena representava um desafio particular. Ela era a primeira testemunha da ressurreição. Esse papel não podia ser apagado, mas podia ser minimizado. A fusão de sua identidade com a pecadora arrependida, promovida pelo Papa Gregório, pode ser vista neste contexto. Transformá-la em pecadora arrependida mantinha seu lugar na narrativa, mas de uma forma que não desafiava as estruturas patriarcais. Manuscritos gnósticos, como o Evangelho de Maria, preservam memórias de tensões explícitas entre ela e Pedro. O silêncio sobre sua morte, então, não foi necessariamente uma conspiração, mas parte de um padrão mais amplo de minimização de figuras femininas. Se suas ações durante a vida do mestre não podiam ser apagadas, seu destino posterior poderia simplesmente não ser divulgado. Há também considerações práticas. Se ela viveu na Provença, estava longe dos principais centros do cristianismo. Sua morte receberia menos atenção. Além disso, se ela escolheu um caminho contemplativo e silencioso, haveria menos pessoas cientes de sua presença. Outra dimensão é a natureza de seus ensinamentos. Se ela era guardiã de ensinamentos místicos, estes poderiam ser vistos com suspeita por líderes que buscavam formulações doutrinárias mais rígidas. Os debates cristológicos dos primeiros séculos foram intensos. Se ela estava associada a correntes que, eventualmente, foram declaradas hereges, isso explicaria a cautela. No entanto, é crucial não cair em teorias conspiratórias simplistas. O que houve foi um processo histórico complexo, através do qual certas narrativas foram privilegiadas e outras marginalizadas. A diversidade teológica dos primeiros séculos foi progressivamente reduzida. A tragédia não é que houve má intenção, mas que, no processo de institucionalização, vozes importantes foram silenciadas. Para compreender o que foi perdido, precisamos examinar os textos antigos, não incluídos no cânon. Em 1945, a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi revolucionou nossa compreensão. Entre eles estava o Evangelho de Maria. Nele, após a ascensão, os discípulos estão com medo. Maria Madalena os consola e compartilha ensinamentos que o Mestre lhe transmitiu em particular. Ela descreve a ascensão da alma. Quando termina, André e Pedro expressam dúvida. Pedro pergunta: será que ele realmente falou com uma mulher em segredo? Levi a defende: se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? É por isso que a amou mais do que a nós. Este diálogo, embora em um texto tardio, pode preservar memórias de tensões reais. O Evangelho de Filipe contém uma passagem controversa sobre Cristo amando Maria Madalena mais do que a todos os discípulos. O que esses textos preservam é uma memória de que ela ocupava uma posição especial, de proximidade com o Messias, gerando tensões.
Outro texto, Pistis Sophia, a apresenta fazendo mais perguntas e recebendo mais ensinamentos que qualquer outro discípulo. Jesus diz a ela: tu, cujo coração está voltado para o reino dos céus, mais do que todos os teus irmãos. Esses textos, embora não canônicos, preservam uma tradição persistente. Maria Madalena era a portadora de ensinamentos especiais. Isso sugere que ela pode ter sido guardiã de dimensões da espiritualidade cristã que foram marginalizadas. Ensinamentos sobre experiência mística direta, sobre a jornada interior da alma. Quando ela morreu, esses ensinamentos podem ter morrido com ela, pois o contexto histórico não era propício para sua preservação. A Igreja se movia em direção a estruturas rígidas e doutrinas fixas, enfatizando a autoridade institucional sobre a experiência mística pessoal. O legado proibido de Maria Madalena não é algum segredo factual, mas uma dimensão inteira da espiritualidade cristã que foi suprimida, a dimensão mística, contemplativa, experiencial, feminina. A perda deste legado empobreceu o cristianismo. Agora, uma pergunta para você: de qual país você está nos acompanhando nesta jornada? Escreva nos comentários. Quero ver até onde esta busca pela verdade alcançou. Atenção! Entre as diferentes compreensões de Maria Madalena, Santa Penitente versus Apóstola, revela como a Igreja lidou com figuras femininas de autoridade na tradição ocidental. Ela foi venerada principalmente como a pecadora arrependida. Sua festa litúrgica enfatizava sua conversão. Representações artísticas a mostravam em lágrimas. Essa ênfase obscureceu seu papel histórico. Ela se tornou símbolo de conversão, mas não de liderança. A tradição oriental, por contraste, nunca a identificou com a pecadora. A Igreja Ortodoxa sempre a reconheceu como igual aos apóstolos. No século XX, a crítica bíblica começou a questionar a identificação ocidental. Em 1969, a Igreja Católica oficialmente separou as figuras na liturgia. Um reconhecimento tardio de um erro histórico. Mais recentemente, em 2016, o Papa Francisco elevou sua memória litúrgica à festa no mesmo nível dos apóstolos, chamando-a de Apóstola dos Apóstolos. Mas por que levou quase 2000 anos para este reconhecimento? A resposta está nas dinâmicas de gênero e poder. Durante a maior parte da história, mulheres foram excluídas de posições de autoridade. Reconhecer Madalena como apóstola seria visto como perigoso. Se ela foi apóstola, que implicações isso teria para a exclusão das mulheres? A solução histórica foi mantê-la como santa venerável, mas não como modelo de liderança. O que toda essa investigação sobre Maria Madalena significa para nós hoje? A história dela não é apenas sobre o passado. Não, é sobre como narrativas são construídas, como vozes são silenciadas e como verdades podem ser recuperadas. A recuperação de sua verdadeira história faz parte de um movimento mais amplo de recuperação de vozes marginalizadas. Quando reconhecemos que ela foi a primeira testemunha da ressurreição, somos forçados a reexaminar suposições sobre gênero, autoridade e espiritualidade. Este reexame não é um ataque à fé, não, é um aprofundamento dela. A fé não é ameaçada pela verdade histórica, ela é fortalecida. Para mulheres cristãs, a recuperação de sua história tem significado profundo. Oferece um modelo empoderador de discípula, líder e apóstola. Mas sua relevância vai além. Ela representa a dimensão mística e contemplativa da espiritualidade.
Em uma era onde muitos buscam espiritualidade autêntica, ela oferece um modelo dentro da própria tradição cristã. Sua história nos ensina que a verdade oficial nem sempre é a completa. A fé verdadeira não tem medo da verdade. A capacidade da Igreja de se autocorrigir, como fez em 2016, é sinal de vitalidade. O despertar da verdade sobre Maria Madalena é parte de um despertar mais amplo. Quando recuperamos a história completa dela, recuperamos algo de nós mesmos. A morte trágica de Maria Madalena não foi seu martírio físico, mas o martírio de sua memória. A distorção de sua identidade, o silenciamento de sua voz. Mas memórias, uma vez recuperadas, têm um poder extraordinário. O verdadeiro legado dela não está em relíquias, mas na inspiração que oferece a todos nós que buscamos a verdade. Está no exemplo de fidelidade que ela demonstrou, permanecendo quando outros fugiram. Sua história nos ensina que a verdade, por mais tempo que seja suprimida, eventualmente emergir. Chegamos ao fim desta jornada. O que descobrimos não foi uma conspiração, mas algo mais profundo, uma história de como narrativas são construídas, como vozes são silenciadas e como verdades podem ser recuperadas. Maria Madalena não foi a prostituta arrependida, ela foi discípula, líder, primeira testemunha da ressurreição. Sua morte em exílio marcou não apenas o fim de uma vida, mas a perda de conhecimentos valiosos. O silêncio sobre seu destino não foi acidental, mas parte de um padrão de minimização de figuras femininas. Este silenciamento empobreceu nossa compreensão do cristianismo primitivo. Mas a história não termina em silêncio. Tradições locais e a devoção popular mantiveram sua memória viva. E em nossa era, estamos recuperando a história mais completa. Esta recuperação importa, porque a verdade sempre importa. A tragédia do final de Maria Madalena não está em como ela morreu, mas em como sua memória foi tratada. Mas há também triunfo nesta história. O triunfo da verdade, que não pode ser permanentemente enterrada. Se esta jornada ressoou com você, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se, porque continuaremos explorando verdades que foram marginalizadas. Não prometo respostas fáceis, mas investigação honesta e compromisso com a verdade. A próxima história que você vai ouvir continua esta jornada. Confira a próxima história, pois há muito mais a explorar. Maria Madalena nos ensinou que a fidelidade não é sobre reconhecimento público, mas sobre permanecer firme na convicção interior. Sua história é nossa história, a de todos que buscam a verdade além das narrativas oficiais. Obrigado por ouvir até o final. Até o próximo vídeo.